Colossenses capítulo 1. Esta música é a música da Reforma Protestante, Castelo Forte. Lutero fez essa música quando estava preso em 1540, ali na Alemanha. Enquanto estava preso, escreveu essa música. Colossenses está no Data Show. Nesta noite vamos falar sobre Cristo em nós, esperança da glória. Então eu quero que você leia comigo no Data Show. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 1, 27 e Colossenses 3, 3. Vamos ler juntos, todos nós somos filhos da reforma. Vamos lá? Os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Pois vocês morreram e agora a sua vida está guardada com Cristo em Deus. Amém. Poder sentar. Para que você entenda o que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, é preciso entender que o mundo estava numa grande transformação. O mundo estava se transformando, porque o Ocidente estava destruído. A igreja havia destruído o Ocidente. Até a medicina a igreja havia destruído. O médico era acusado de bruxaria. Então o Ocidente estava destruído. Copérnico, Galileu e outros estavam sendo presos. Mas o mundo também estava cansado da peste burbônica, ou da peste negra. Uma terça parte da Europa foi dizimada pelos ratos. As pulgas que entravam nos ratos, matavam os ratos, depois pulavam para as pessoas e dizimavam pessoas. O mundo também estava cansado da igreja. Ninguém aguentava mais a exploração. A igreja falava demais e respondia de menos, e as pessoas estavam cansadas. E no meio disso tudo, nós percebemos que a igreja começou a construção da Basílica de São Pedro. E a igreja, ela tinha três maneiras de arrecadação, que é aquilo que nós chamamos das galinhas de ovos da igreja. Primeiro era a simonia. A simonia era a estratégia de arrecadar dinheiro. Vem de Simão. Simão foi aquele homem que, quando ele viu Pedro e João orando, as pessoas falavam em línguas, eram curadas. Ele disse: eu sou mágico, eu quero comprar isso. E daí veio a palavra simonia. A igreja começou a vender objetos sagrados. Começou a vender madeira sagrada, começou a vender a sandália de João Batista, começou a vender o cinto de Pedro, e ela começou a arrecadar dinheiro. E a igreja também arrecadava dinheiro através do purgatório. O purgatório era um local, era uma condição de sofrimento. A pessoa ia para o purgatório e aí ela começava a sofrer, e ela estava ali pagando a sua pena. Porque, segundo a igreja, aqui na terra é insuficiente o sofrimento do ser humano. Então você sofre pouco. Então você precisa sofrer muito mais antes de chegar no céu. Mas tinha muita gente sofrendo. Então a igreja disse o seguinte: você pode ajudar aquela alma que está lá no purgatório. É só mandar rezar uma missa. Quando você reza uma missa, a pessoa sai do último lugar e vai para outros lugares, até que ela chega no céu. E às vezes um cidadão perdia um parente, e de repente o parente começava a aparecer ali de madrugada, ou então o parente começava a se tornar uma alma penada, e aquela pessoa, o padre dizia: olha, é hora de rezar uma missa. Daí que se entendeu. E algumas pessoas chegavam lá com um denário ou 50 reais, mas o parente continua aparecendo. Então o padre dizia: uma boa missa tem que ser acima de R$1.000. Quando você realiza umas 3, 4 missas, então o teu parente logo sai do purgatório e vai para o céu. E com isso a igreja começou a arrecadar. Mas outra coisa que a igreja arrecadava também era nas indulgências. As indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências foi uma maneira da igreja a evitar o tormento e o sofrimento das pessoas. Porque a igreja ensinava o seguinte: quando você peca, Deus vai lhe castigar, Deus é brabo. Então você precisa fazer penitência. E algumas pessoas começavam a se cortar, outras começavam a se mutilar. Tinha pessoas que cortavam a mão, outras cortavam os pés. As pessoas começavam a entrar em sofrimento. Tinha pessoas que iam para a loucura com tanta penitência que fazia.
Então a igreja, para diminuir o sofrimento, o tormento e a mutilação, ela começou então a dizer o seguinte: você agora vai pagar em dinheiro os seus pecados. Se você cometeu algum pecado, alguma penalidade, em vez de você sofrer, em vez de você fazer penitência, você traz um dinheiro para a igreja e nós vamos então pagar o seu problema. E quais são os pecados que você deve pagar? Ela começou a dizer, por exemplo, para cada pecado de luxúria cometido por um leigo, a absolvição custará 27 libras e um soldo. A absolvição de homicídio simples cometido contra a pessoa de um leigo custará 15 libras, 4 soldos e 3 denários. Se o assassino tiver matado 2 ou mais homens em um único dia, pagará como se tivesse assassinado um só. A absolvição e a certeza de não ser perseguido por crime de roubo, furto ou incêndio custarão ao culpado 131 libras e 7 soldos. E assim eram dezenas de valores. E a igreja dizia, olha, você vai matar alguém, mata no mesmo dia, porque no mesmo dia você só paga uma quantia. Mas se você matar um hoje, matar outro, isso vai lhe custar muito mais dinheiro. Então as pessoas, em vez de se mutilarem, em vez de se tormentarem, elas começaram a pagar dinheiro para a igreja. Então um homem chamado João Tizel, lá em outubro de 1517, ele foi para uma cidade chamada Hindenburg. E ele começou a dizer, olha, quando a moeda cair no gasofilácio, quando a moeda cair aqui, uma alma sai do purgatório. E ele colocava o gasofilácio no meio lá da cidade e as pessoas iam trazendo dinheiro. Até que um dia um homem chamado Lutero soube dessa história. E Lutero ficou muito zangado. E Lutero foi para a praça no dia 31 de outubro de 1517 e ele disse, a igreja está fora do projeto de Deus. A igreja se tornou uma agência de comercialização. A igreja está afastada de Deus. Precisamos de uma reforma. Precisamos trazer a igreja de volta para o seu propósito, que é de ajudar pessoas, pregar o grande amor de Deus e não arrecadar dinheiro. E quando Lutero fez isso, houve um grande estopim na Europa. E dezenas de pessoas começaram a se levantar com a igreja e veio a grande reforma. E quando Lutero escreveu, ele disse, nós precisamos voltar ao Novo Testamento para aprender o que diz a palavra de Deus. E Lutero nos ensinou algumas verdades que estão no Novo Testamento. E a primeira verdade que eu aprendo com a reforma nesta noite é que Jesus, Ele me incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Jesus me incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Quando Jesus morreu, eu estava morrendo com Ele. Quando Jesus morreu, eu morri com Ele ali na cruz. Toda a minha maldição morreu ali na cruz. Se existe alguma maldição, seja no inferno, seja no universo, seja em algum lugar, quando eu morri com Cristo, toda esta maldição morreu ali. Não há nenhuma maldição para você mais, meu irmão. Se você está em Cristo Jesus, nada pode te amaldiçoar. Não há nenhuma praga, não há nenhuma coisa que em qualquer lugar, não há nenhum olho gordo, olho magro, não há qualquer reza que possa lhe alcançar, porque você está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu estou morto para o inferno, eu estou morto para o diabo. O texto de Colossenses diz que eu estou guardado em Cristo Jesus. Eu estou guardado em Cristo Jesus. Isso quer dizer que se o diabo, se alguma reza maligna, se alguma coisa quiser pegar por você, ele tem que passar primeiro pelos anjos. E se passar pelos anjos, ele tem que passar depois pelos arcanjos. E se passar pelos arcanjos, ele tem que passar depois pelo Senhor Jesus. E pelo Senhor Jesus não passa, amém? Então você está guardado em Cristo Jesus. Não há nada que possa chegar à sua vida. Você pode dizer, pastor, eu fui numa loja e comprei um alimento e aquele alimento é oferecido pelo diabo. Mas a loja é oferecida, você não, meu irmão. Pastor, eu estava andando, eu pisei num lugar. O lugar antigamente tinha um centro de macumba, o lugar tinha um centro, mas você tem Jesus no seu coração. Não há nada que aconteça no inferno ou em qualquer outro lugar que possa lhe alcançar, aleluia, porque você está guardado em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu, eu morri também com Jesus. E a palavra de Deus diz que Ele lançou sobre mim e Ele tirou sobre mim toda a maldição que estava em mim, foi arrancado pela graça de Deus, aleluia. Mas eu aprendo também que em Jesus, Jesus me incluiu na sua justiça e na sua santidade. Deus me declara justo e santo nesta noite.
Quando eu olho a palavra de Deus, eu aprendo 3 coisas importantes. Primeira coisa que eu aprendo é que Deus me ama profundamente. Mas a segunda coisa que eu aprendo na palavra de Deus é que eu não posso produzir justiça própria. No mundo gospel, eu posso produzir qualquer coisa, mas menos justiça própria. Toda a nossa moralidade não passa de um trapo de imundícia. E eu preciso todos os dias aprender como posso de fato ser aceitável diante de Deus. Quando eu olho a palavra de Deus, eu aprendo que uma das coisas mais importantes da palavra de Deus é entender que eu não tenho justiça própria. O meu coração não produz justiça. As minhas ações são como trapos de imundícia. Por isso eu preciso da justiça e da santidade de Jesus através da cruz me cobrindo. Quando eu creio no Senhor Jesus, eu recebo sobre mim a sua justiça e a sua santidade. Deus providencia roupas de justiça. Deus me cobre com a sua justiça para que eu possa então ser achado digno de crer e de viver ao lado do nosso Deus. A cruz é o meu lugar onde minha vergonha teve fim. A cruz é o lugar onde eu estou escondido atrás de Cristo. Quando Deus olha para mim, Ele me olha atrás da cruz de Cristo. Ele olha para a cruz, Ele olha para Jesus, e eu estou ali escondido e tendo paz com Deus. A cruz é o lugar onde eu sou qualificado. Quando Deus olha para mim, Ele me qualifica. Por isso que a Bíblia, ao escrever para a igreja de Corinto, diz: aos santos que estão em Corinto, aos irmãos justos e aceitáveis diante de Deus. Deus me qualifica em Cristo Jesus. Na cruz eu estou escondido. Por isso a Bíblia fala da história daquela mulher adúltera. Lembra da mulher adúltera? E aquela mulher estava ali e as pessoas chamaram Jesus e disseram: Moisés mandou matar a mulher. E Jesus disse: aquele que não tiver pedra, que lance a primeira pedra, que não tiver pecado. Jesus está dizendo: só pode jogar pedra quem for qualificado. Porque a mesma lei que disse mate a adúltera é a mesma lei que disse você precisa ser qualificado. É isso que a cruz de Deus me faz. A cruz me qualifica. Na cruz de Deus, Deus me aceita, Deus me traz para uma relação consigo mesmo, apesar dos meus pecados. É isso que a Bíblia diz. Por isso que Paulo está dizendo que eu preciso me esconder atrás da cruz de Cristo. Ali na cruz eu sou declarado justos e santos. Mas a terceira coisa que eu aprendo na reforma é que Jesus me incluiu na nova aliança. Eu estou incluído na nova aliança que Deus estabeleceu. Eu não estou mais na aliança de Moisés, eu não estou mais na aliança de Noé, eu não estou mais na aliança de Davi, eu estou na nova aliança estabelecida com Deus ali na cruz. Aleluia! O que é a religião? A religião é esse conjunto de crenças, de poderes. Quando eu penso na religião, eu penso naquela crença onde as pessoas olham para a religião e entendem que a religião é um lugar de obrigações e benefícios. E algumas pessoas olham para a religião e elas entendem a lógica da religião. A lógica da religião é que tudo que eu faço tem a ver com benefícios e obrigações. Quando eu ando certinho, eu sou abençoado. Quando eu ando errado, eu sou castigado. Essa é a lógica da religião. A lógica da religião é a ideia da retribuição. Se eu sou bom, Deus me abençoa. Se eu sou mau, Deus me castiga. Mas o Evangelho muda esta lógica. O Evangelho diz que Deus ama você apesar do seu pecado. Aleluia! Deus ama você apesar de todos os seus defeitos. Deus me convida para uma relação com Ele mesmo. O Evangelho supera a religião, porque o Evangelho não vive na questão da lógica da retribuição. O Evangelho não está ali dependendo de benefícios e obrigações. O Evangelho diz que Deus me ama apesar de todos os nossos pecados. Deus está me convidando para isso. Por isso o cristão, ele não precisa viver nessa lógica da religião. Você é convidado pela graça de Deus. O homem é salvo não porque ele é bom, mas porque Deus encontra bondade na cruz. É a bondade da cruz que faz com que o amor de Deus seja derramado em nossos corações. Mas a coisa que eu aprendo aqui nesta noite também é que o Evangelho me chama para uma relação de serviço. O Evangelho me chama para uma relação de serviço. Jesus me chama também para viver de modo digno. O Evangelho é um convite para que eu possa então seguir Jesus, amar as pessoas e cuidar dos perdidos.
A igreja não é um barco onde todo mundo vem aqui e veste a sua melhor roupa. A igreja é um local onde somos chamados para cuidarmos de pessoas. Há dezenas de pessoas que estão longe de Jesus, longe da igreja, precisando de gente, precisando de ajuda, precisando de conforto, precisando de consolo, precisando ser discipulada, gente que precisa de ajuda. Quarta-feira eu estava ministrando uma palavra, essa palavra eu estava contando a história de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá chegou na Índia e ela juntou outros grupos de irmãos, inclusive irmãos da Igreja Batista dos Estados Unidos, e eles alugaram uma casa. E eles foram para a rua e ali encontraram um homem que estava sendo comido por ratos. Um homem que estava há vários e vários dias ali na escada. E eles levaram aquele homem para aquela casa. Depois saíram e encontraram outros homens, outras pessoas que estavam leprosas na rua. E elas pegaram aquelas pessoas e colocaram naquela casa. Depois encontraram gente que estava abandonada na rua e levaram para aquela casa e para aquela casa. E uma daquelas pessoas morreu e disse: eu já creio no Cristo que habita no coração de vocês. Eu ainda não vejo esse Jesus, eu não entendo nada sobre Jesus, mas eu vejo Ele no coração de vocês e eu quero seguir esse Jesus. E de repente milhares de pessoas começaram a ser cuidadas por Madre Teresa de Calcutá e outras pessoas que vieram do mundo inteiro para ajudar essas pessoas. O apóstolo Paulo diz que nós que somos chamados, precisamos também servir pessoas, precisamos também cuidar de pessoas, ajudar pessoas para que essas pessoas possam conhecer o nosso Salvador. O Evangelho é um convite para que todos se arrependam, mas Deus está usando eu e você para cuidar dessas pessoas. Deus está me incluindo no serviço de cuidar de gente. E o desafio da palavra de Deus é que nós possamos aprender não só a cuidar de gente, mas discipular gente para que essas pessoas possam cuidar de outras pessoas. A igreja é um local onde todos nós somos chamados a cuidar de gente. É um grande barco, mas aqui todos nós somos marinheiros. Não há nenhum convidado para a ceia. Aqui todos nós temos que estar de plantão. Se alguém cair no mar, rapidamente todos nós temos que entrar em ação. As mulheres têm que entrar em ação, os jovens têm que entrar em ação, os homens têm que entrar em ação. A igreja é um grande barco salva-vida. Mas infelizmente, assim como aconteceu no passado, a igreja se tornou um campo de turismo. As pessoas vêm, estão ali e não estão preocupadas com dezenas daqueles que estão morrendo. O Evangelho é o convite de Deus. Todos os homens devem ser salvos. É interessante que Lutero começou uma grande caminhada para a Europa. E ele morreu com 70 anos e ele disse: eu gostaria de ter mais 10 anos para continuar pregando o Evangelho. Hoje a igreja é desafiada a voltar ao seu propósito: salvar pessoas. Há milhares de pessoas que estão indo para o inferno. Há milhares de pessoas que precisam ser salvas. E este é o papel da igreja. E você está incluído em Cristo Jesus. Você está guardado em Cristo Jesus. Você está protegido pela cruz de Jesus. Você está livre de qualquer maldição que exista nesse mundo. Se existe algum espírito territorial, se existe algum espírito em qualquer lugar, você está guardado. E eu estou dizendo isso porque alguém que falou comigo essa semana disse: pastor, eu fui na Bahia e eu encontrei alguns lugares lá, tantos demônios na Bahia. É muito demônio ali mesmo. Ele disse que chegou numa cidade e tinha um tal de Zé Pilintra. Quando ele passou para outra cidade, tinha um tal de Zé Malandragem. E tinha outro tal de Zé Boiadeiro, Chucaveira. Ele disse: você conhece todas essas coisas? Eu conheço. De quantas pessoas você está pregando o Evangelho? Deus nos chama para cuidar de pessoas e não saber o nome desses demônios. Esse está em Cristo Jesus. Deus me incluiu em Cristo Jesus para pregar o Evangelho a todas as criaturas. Você está escondido em Cristo Jesus. Aleluia! Por isso, quem está em Cristo Jesus não tem medo de encruzilhada. Amém? Quem está em Cristo Jesus não tem medo de farofa feita de um dia para o outro. Quem tem medo de Jesus não tem medo de qualquer maldição. Nós estamos escondidos em Cristo Jesus. A reforma é a grande chamada para entender que eu sou justo e santo em Cristo Jesus. E se eu sou santo e justo, a minha função agora é também ajudar na libertação de milhares de pessoas que estão escravizadas pelo pecado. Aleluia!